Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Eu estou agora falando sobre a lição da morte. Como o André Luiz viu, isso é muito importante, esse entendimento, para ele pegou 5 casos que ele vai acompanhar do desencarne, para ele olhar a parte científica de todos eles. E aí, hoje, agora, nessa lição 89, é recapitulação por morte. É muito interessante essa informação que os espíritos foram dando, porque tem algumas coisas que faz parte do automatismo do desencarne. O automatismo não da morte do físico, do desencarne dessa lição, porque o André Luiz, como ele está chamando a atenção da morte, ele quer chamar a atenção da morte agora do entendimento do desencarne. Porque a morte física é complexa, mas é fácil do entendimento. E ela pode ser até imediata. O sujeito sofre um acidente, tem um infarto agudo, o sujeito suicida. É morte, às vezes, imediata, mas o desencarne nunca é imediato. O exemplo típico é do suicida. O suicida demora para desencarnar. Demora muito grande o processo de desencarne dele. Então, às vezes, você veja... E a recapitulação da morte faz parte dos caminhos, dos caminhos. O sujeito, no momento ali que ele vai acontecer o desencarne, é como se ele não tem controle. Todos os espíritos dizem isto. Todos falam. Ele recapitula a vida dele toda ali, é como se ele fosse rebobinando um filme, ele está rebobinando, passando aquela informação para o mundo espiritual dele, para o perispírito, vai ficar armazenado no perispírito. Seriam as coisas que nós poderíamos chamar do inconsciente atual, essas coisas que está armazenada no inconsciente dele atual, desta vida, desde o momento da gravidez até agora, ele, até o momento do desencarne, armazenou muitas informações e a maioria está no inconsciente dele. Ele nem consciência, porque a parte consciência é mais superficial, ele vai pegar esse armazenamento e levar para o perispírito. Isso acontece em questão de segundos, passa diante dele a vida dele toda e ele não tem controle. Por isso que tem espíritos que abusou nesta encarnação, e ele já toma uma vibração, uma frequência diferente do outro que não abusou. A diferença já é muito grande de um para o outro, porque ele já faz isso. Imagine, por isso que as pessoas, às vezes, no momento do desencarne, ele começa a pensar naquele ser que ele causou transtorno, e aquele ser muitas vezes aparece diante dele ali já naquele momento, como também seres que ele ama, que tem uma ligação muito grande, que veio. O André Luiz mostra isso. O Dimas, lá quando falou da lição Dimas, ele faz uma oração, pensa na mãe dele, e a mãe dele aparece ali naquele instante para ele. O Fábio, o pai do Fábio está ali junto dele, das ligações que tinha eles profundas. Ali, ele vai mostrar essas ligações todas. Todos têm essas ligações. Então, esse momento de recapitulação no momento da morte é muito importante. Por isso que o André vai chamar a atenção no caso do Cavalcante, que foi um dos capítulos lidos, que ele normalmente tomou aquela injeção letal que acelerou a morte dele, como se fosse uma eutanásia, o médico pensando que está ajudando, está prejudicando, porque esse momento é muito importante. E quando ele faz isso, ele atrapalha, porque esse momento vai passar diante dele, mas de uma forma confusa, torporosa, cheia é como se o sujeito tivesse drogado. Um desencarne de alguém drogado é diferente de alguém que está sem drogas. É diferente.
Um sujeito que desencarna embriagado é diferente de um que desencarna normalmente. Então há diferenças, essas diferenças grandes. E ali, esse momento de recapitulação é uma marca de todos os espíritos, não só esses casos do André Luiz. O Chico escreve milhares de cartas e é muito comum nas cartas que as pessoas falavam para a família dizer: eu passei diante de mim toda a minha vida. Espírito dizer: minha mãe, voltou toda a minha infância, eu vendo o sacrifício teu e do meu pai naqueles momentos, para me manter, para mandar ajudar, para eu poder estudar, para eu poder fazer. Ele vai lembrando de cada detalhe, das brincadeiras, daqueles momentos amorosos que estava com a família. Tudo aquilo é recapitulado, até coisas de pequena importância é recapitulado. Por isso, nesse momento de recapitulação, a frequência vibratória de cada um é diferente. Uma pessoa que viveu dando valor nas coisas mais grosseiras, como o Chico usa, diz assim, a pessoa ainda não, é menos bom. Como ele diz, é menos bom, ele vai ter uma frequência diferente de um que é a pessoa já cheia de bondade. A diferença é muito grande, porque essa frequência vai fazer com que o perispírito dele fique mais sutil, a densidade seja melhor, e a densidade é que vai dizer o ponto que você vai ficar. É em cima do trabalho da densidade. A densidade é que vai lhe colocar aonde você vai ficar. E essa densidade está em cima da evolução espiritual, do que você fez nessa encarnação, do conhecimento que você tem, da prática expansiva do amor que você deu para a sua vida. Então, essa lição de recapitulação é um capítulo que todos os espíritos, praticamente todos, disseram, e não só com André Luiz, como com outros espíritos. É um capítulo que ainda os cientistas que estudam a fisiologia não estudam esse momento de recapitulação por morte. Na hora da morte, o sujeito recapitula toda a sua vida, e aí muitas coisas que ele valorizava não tem esse valor todo que ele dava. Até o próximo encontro, um abraço, Deus te ajude, vamos para frente nessa série O Cientista Espiritual André Luiz.